Olá! Hoje a gente vai falar de uma coisa que está em basicamente tudo na nossa vida: os combustíveis fósseis. Uma força super poderosa, mas que ao mesmo tempo gera muita polêmica. Vamos entender juntos de onde eles vêm e por que impactam tanto o nosso dia a dia. Para a gente começar, eu vou lançar uma pergunta. Pensa aí rapidinho. O transporte que a gente usa, o fogão lá de casa e até umas embalagens de comida têm em comum? Parece que nada, né? Mas tem uma coisa que conecta tudo isso. E a resposta, olha, pode ser bem surpreendente. Pois é, a resposta está literalmente debaixo da Terra. É algo que se formou há milhões e milhões de anos. É isso mesmo, estamos falando dos combustíveis fósseis. Então tá, vamos fundo nessa história. Para a gente entender o hoje, não tem jeito, a gente precisa fazer uma viagem no tempo, e não é pouco tempo não. São milhões de anos para trás, para sacar o que, afinal de contas, são esses combustíveis. Olha que interessante a definição. Combustível fóssil, tipo o petróleo, nada mais é do que energia do Sol. Só que uma energia solar super antiga, que foi capturada por plantas e animais e aí ficou guardada, concentrada por eras. Pensa numa bateria da natureza que levou milênios e milênios para carregar. É basicamente isso. E o jeito como ele se forma é inacreditável. O processo é o seguinte: primeiro, um monte de matéria orgânica, tipo restos de plantas e bichos marinhos, vai parar lá no fundo do oceano. Aí, com o tempo, vão se acumulando camadas e mais camadas de sedimentos por cima. Isso cria uma pressão e um calor gigantescos que, olha, literalmente cozinham essa matéria toda até ela virar petróleo. Depois, esse óleo vai andando por dentro de umas rochas porosas até se acumular em grandes bolsões, os reservatórios que a gente explora hoje. É uma verdadeira receita de bolo geológica, que demora milhões de anos para assar. Mas, seria um engano pensar que o petróleo só entrou na nossa vida com o carro, com o motor a combustão. A relação da humanidade com essa substância é bem mais antiga. E olha, cheia de curiosidades. Dá uma olhada nisso aqui. Há mais de 5.000 anos os egípcios já usavam para embalsamar. Em 600 a.C., na Babilônia, usavam em construções. Até os incas usavam para pavimentar estradas. Durante os séculos, o petróleo usado era aquele que simplesmente brotava do chão. A grande virada, o que mudou tudo, foi quando a gente aprendeu a perfurar para achar ele lá no fundo. E aqui no Brasil, essa história começou oficialmente lá em 1939. E hoje em dia, essa extração no Brasil rola em dois lugares bem diferentes. Tem a extração em terra, na chamada crosta continental, como naqueles poços da Bahia. E tem a extração no mar, na crosta oceânica, com aquelas plataformas gigantescas que a gente vê na costa do Rio, por exemplo. E já que a gente está falando de extração no mar, a gente precisa falar de uma das maiores conquistas da engenharia brasileira, uma coisa que mudou completamente o jogo para o nosso país: o pré-sal. Tenta imaginar isso: uma camada de sal com mais de 2.000 metros de espessura. É sal pra caranga. E essa camada gigante funciona como um selo, guardando reservatórios enormes de petróleo lá embaixo. Isso colocou o Brasil de vez no mapa dos grandes produtores do mundo. E a profundidade disso tudo é absurda. A gente está falando de perfurar até 7.000 metros abaixo do nível do mar para chegar nesse petróleo. 7.000 metros. Para ter uma ideia, é quase a altura do Monte Everest, só que para baixo. É uma façanha da tecnologia impressionante mesmo. Beleza, depois desse trabalho todo para tirar o petróleo bruto lá do fundo, ele vai para as refinarias. E é ali que a mágica acontece. Aquele óleo escuro é transformado, separado em um monte de coisa que a gente usa todo dia. Gasolina, óleo diesel, o gás de cozinha, querosene de avião. E não para por aí. Até embalagens e plásticos vêm dele. O petróleo tá, literalmente, por toda parte na nossa vida. Só que essa presença toda na nossa vida tem um custo. E é um custo bem alto, viu? E não tô falando só do preço que a gente paga na bomba de combustível. Vamos dar uma olhada no preço real dessa nossa dependência do petróleo. Para começar, tem o custo geopolítico. Pensa só, quase um terço de todo o petróleo do mundo vem de uma única região, o Golfo Pérsico. Quem controla essa área controla uma parte enorme da economia e da estratégia mundial. E isso, infelizmente, acabou sendo estopim para décadas e décadas de conflitos e instabilidade por lá. E não pense que essa confusão lá longe não afeta a gente. Afeta, e muito. Um conflito do outro lado do planeta, uma decisão de um país produtor, tudo isso mexe com o preço do barril e o resultado a gente sente direto no bolso. E aqui no Brasil, como quase tudo é transportado por caminhão, já viu, né? A gasolina sobe e o preço de todo o resto vai atrás.
Agora, tem um outro custo que talvez seja o mais visível ou mais doloroso de todos: o custo ambiental. Porque, acidentes acontecem, seja numa plataforma, seja num navio petroleiro, e quando esse óleo todo vaza no mar, o resultado é simplesmente uma catástrofe ecológica. É um verdadeiro efeito dominó do desastre. Aquela mancha de óleo na superfície bloqueia a luz do sol, impedindo que ela chegue no fitoplâncton. E o fitoplâncton, aquelas algas minúsculas, são a base de toda a cadeia alimentar no oceano. Sem luz, elas morrem, as plantas morrem. E claro, o óleo contamina diretamente os animais. Eles ficam cobertos, não conseguem se limpar, não conseguem achar comida. É terrível. Cenas como essa aqui doem na alma, né? Em 2019, naquele vazamento horrível que atingiu o litoral do Nordeste, essa tartaruga foi encontrada sim, lá em Fortaleza. Ela é o retrato perfeito do custo ambiental dessa nossa sede por petróleo. Uma vítima totalmente inocente de um problema que é de todo mundo. Ok, diante de tudo isso, a gente fica com aquela pergunta na cabeça. E agora? O que a gente faz? A boa notícia é que existem sim alternativas. Existem muitos caminhos. Vamos ver o que a gente pode fazer para ter um futuro menos dependente desses combustíveis. Uma das alternativas mais promissoras, e que o Brasil, olha só, é pioneiro desde os anos 70 com o pró-álcool, são os biocombustíveis. A diferença fundamental está na origem. De um lado, a gente tem os combustíveis fósseis, que um dia vão acabar. Do outro, os biocombustíveis, que vêm de fontes renováveis, como a cana-de-açúcar, por exemplo. E o melhor de tudo, poluem bem menos. E essa mudança não precisa vir só de grandes governos ou de tecnologias super avançadas, não. Ela começa com cada um de nós. São pequenas atitudes que, quando somadas, fazem uma diferença enorme. Sabe, andar a pé quando dá, pegar a bicicleta, usar mais o transporte público, combinar uma carona, tudo isso ajuda. É, no fundo, uma questão de repensar como a gente se move por aí. E com isso, a gente encerra essa nossa conversa de hoje. A história do petróleo é, em grande parte, a história da nossa civilização moderna, com tudo de bom e de ruim que isso representa. A energia que nos moveu até hoje talvez não seja a mesma que vai nos levar para o futuro. E o ponto-chave é esse. A caneta para escrever o próximo capítulo dessa história está na nossa mão. A escolha é nossa. O que será que a gente vai escrever?